E aí rapaziada, vocês estão de boa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não me conhece, eu me chamo Daniel Santos. E pra vocês que não me seguem no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem, tamo junto. Então pessoal, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação, porque todo dia tem vídeos novos aqui no canal. E não se esqueçam que todo dia tem vídeos novos saindo, hein? Se liga, galera. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre o que é a física quântica e qual a sua função. Vocês vão saber agora. Vamos para o vídeo. Bem, na década de 1750, alguns cientistas queimavam substâncias e observavam a luz que elas emitiam através de um prisma. E eles viram que os gases quentes que saíam dos materiais que eles queimavam emitiam luzes de diferentes cores. O sal, por exemplo, emitia uma luz de amarelo bem forte. Só que acontecia uma coisa bem estranha. Também apareciam alguns materiais que não aparecia quase nenhuma cor. Ficava praticamente tudo em preto, apenas alguns feixes de cor apareciam. E ao chegar mais ou menos na década de 1800, perceberam que o espectro era uma excelente forma de detectar e identificar os elementos que eles queimavam. E em 1814, Joseph Fraunhofer descobriu muitas linhas escuras no espectro de cores do Sol. Mas o motivo do porquê essas linhas escuras apareciam, ninguém sabia. Foi quando, 100 anos depois mais ou menos, os cientistas queimavam objetos sólidos e eles observavam as cores de luz que esses objetos emitiam. E perceberam que essas cores revelavam a temperatura do objeto, e com isso eles podiam medir a temperatura de objetos à distância, como o Sol, por exemplo. Essa curva mostra a quantidade de luz de cada cor emitida por um objeto frio. Dá pra ver que ele nem emite muita luz, e a pouca luz que ele emite passa do vermelho, ou seja, do infravermelho. Esta curva mostra a quantidade de luz de cada cor que é emitida por um objeto de temperatura média. É emitida mais luz nos comprimentos de onda laranja, amarelo e verde. Essa terceira curva é de um objeto muito quente. A maioria da luz é emitida na extremidade do azul ali do espectro. Podemos ver isso melhor num experimento feito num forno especial, que dentro do forno a luz e o calor existem em forma de ondas estacionárias. Ondas estacionárias são praticamente igual às ondas de vibrações de corda de uma guitarra ou um violão, que estão fixas em extremidades. É como se elas estivessem presas a um determinado local. Existem muitos comprimentos de onda. No forno, a cor predominante em baixas temperaturas é o infravermelho, mas a gente não consegue ver ele a olho nu. Aí quando a gente vai aumentando a temperatura, o forno começa a ter um brilho avermelhado. E à medida que a gente aumenta mais e mais, a cor dominante muda para o laranja, depois para o amarelo e depois para o branco azulado. A distribuição de energia na luz desloca-se para comprimentos menores à medida que a gente aumenta a temperatura. Mas aconteceu uma coisa diferente. Eles esperavam que os comprimentos da onda chegassem sempre ali no extremo do violeta, quando eles aumentavam a energia. Só que isso não aconteceu. Quanto mais eles aumentavam a energia, começava a desaparecer do espectro, subindo acima do ultravioleta. Eles chamaram isso de catástrofe do ultravioleta. Só que isso definitivamente não foi uma catástrofe. Praticamente era o início de algo muito importante. Um grande cientista chamado Max Planck descobriu uma maneira de explicar esse fenômeno. Ele falou que a energia contida nas ondas estacionárias dentro do forno não era e nem podia ser uma quantidade qualquer de energia. Ele falou que a quantidade das energias dessas ondas estacionárias tinha que estar limitada a alguns valores específicos de energia para cada cor. Por exemplo, uma onda estacionária de luz azul. Ela poderia ter valores diferentes, a partir de 0, 3,
6 ou 9. E por aí vai, na medida que você vai aumentando a temperatura do forno. Quanto mais você acrescenta energia, ou aumenta a temperatura do forno, mais as cores vão mudando e alterando seus estados. Ou seja, cada cor é resultado de um estado de energia que você acrescenta a ela. O nome dessa energia é chamada de electron volt, que é a energia igual ao número inteiro, N, multiplicado pela constante de Planck, H, multiplicado pela frequência da luz, Ni, que é a 13ª letra do alfabeto grego, que simboliza a frequência de onda. Para a luz azul será qualquer número inteiro multiplicado por 3 electronvolts. Ou seja, os valores de energia da luz azul não podem ser igual a 1, 2 ou 4 electronvolts, que mostra que a energia só podia ter valores específicos. E isso deu início à mecânica quântica, que significa que a energia pode ser quantizada. A conclusão de Planck que a energia da luz está quantizada foi rapidamente aproveitada por Einstein para explicar um fenômeno muito estranho. Sabia-se que se você jogasse luz numa placa metálica, podia levar à libertação de elétrons, mas a luz tinha que ter uma cor específica mesmo para libertar um só elétron. Podia-se jogar uma luz um tempo infinito numa placa, mas se não fosse da cor certa, os elétrons não se libertavam. Então Einstein concluiu que quando ele jogava a luz na placa, ela tinha que estar em uma energia específica para que conseguisse libertar elétrons da placa. Caso contrário, o elétron ficava ainda preso na placa metálica. E como Planck tinha sugerido, o comprimento da onda e a frequência da luz era uma medida das quantidades de energia em cada um desses valores específicos, ou como eles diziam, pacotes de energia. E foi só nas primeiras décadas do século XIX que a estrutura dos átomos começou a ser classificada. Niels Bohr propôs o primeiro modelo do átomo de hidrogênio. No modelo de Bohr, o elétron orbitava o núcleo como se fosse um planeta a girar em torno do Sol. E ele usou a teoria de Max Planck sobre a quantização de energia. Falava que o elétron só podia ocupar órbitas a certas distâncias do núcleo, e que os elétrons irradiavam energia quando eles passavam de uma órbita para outra, falando que a radiação dessa energia revelava as órbitas permitidas. Os comprimentos de onda da luz absorvida e reirradiada pelo hidrogênio já tinham sido estudados com rigor naquela época, mas ninguém sabia explicar. Essa é uma amostra de um espectro de absorção e um espectro de emissão. O modelo de Bohr foi muito bom, porque ele previa os valores das órbitas e previa os comprimentos de onda das riscas do espectro do hidrogênio. Mas ninguém sabia por que essas órbitas eram permitidas. Foi em 1924 que Louis de Broglie mostrou que as partículas também eram ondas, como a luz, que Einstein, Planck e Compton confirmaram por conta do experimento de Thomas Young. Isso respondeu diversas perguntas. Primeiro, as órbitas permitidas teriam que ser múltiplos exatos dos comprimentos de onda calculados para os elétrons. Outras órbitas dariam origem à interferência destrutiva de ondas, e portanto o elétron não podia existir ali. Portanto, a circunferência da órbita deve ser igual, o dobro, ou triplo, ou qualquer múltiplo do comprimento da onda. Segundo, as órbitas não eram realmente órbitas no sentido tradicional da palavra. Esses elétrons não viajavam em torno do núcleo num círculo. Eles assumiam uma forma de uma onda estacionária que rodeava completamente o núcleo. Mas a posição exata e o momento da partícula elétron não podiam ser especificadas perfeitamente. Isso foi explicado por Werner Heisenberg. Foi chamado de princípio da incerteza, que quanto mais precisa for a determinação da posição, menos precisa é a determinação da quantidade de movimento, e vice-versa. Com isso, a compreensão das partículas subatômicas mudaram totalmente, fazendo entender que as órbitas específicas dos elétrons estavam em uma nuvem de probabilidade, chamada nuvem eletrônica, onde nessa nuvem o elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Os locais onde a partícula está na crista da onda são os locais onde a partícula se materializa a maior parte do tempo. E os locais na cava da onda são aqueles que a partícula evita. A onda é como se fosse um mapa da existência da partícula, e conforme a onda muda, a partícula muda também. Apesar de todas essas descobertas, foi Erwin Schrödinger que desenvolveu a equação que descreve o movimento e o comportamento de tudo aquilo que é bem pequeno. Enquanto Bohr e Broglie descreveram o átomo de hidrogênio, a equação de Schrödinger podia descrever o hidrogênio com o mesmo detalhe e podia ir muito além. Não só descrevia o átomo de hidrogênio, como todos os átomos de todos os elementos desse universo. A equação de Schrödinger explicava todos os elementos da tabela periódica conhecidos. A equação de Schrödinger é chamada função de onda, que tem uma descrição incrivelmente precisa. Um elétron que está no menor nível de energia do átomo pode ser atingido por um fóton de luz absorvendo sua energia, ficando assim com mais energia para saltar para o nível seguinte.
e o processo inverso permite o elétron voltar ao menor nível de energia, emitindo também um fóton de luz. A cor do fóton depende da diferença energética dos níveis. É isso que explica as riscas pretas nos espectros, que permite identificar um elemento. Como a luz branca contém todas as cores do espectro, quando jogamos luz branca numa amostra de um elemento nas condições adequadas, os átomos absorvem todos os fótons, que permite os seus elétrons saltar para outros níveis de energia. Portanto, o espectro de absorção tem todas as cores da luz branca, menos aquelas que correspondem à diferença de níveis de energia dentro do átomo. E quando esses elétrons espontaneamente voltam para os níveis de energia menores, o espectro de emissão contém apenas aquelas riscas que correspondem à diferença entre os níveis de energia dentro do átomo, que é o que dá forma literalmente aos átomos de cada elemento da tabela periódica. A equação de Schrödinger permite descrever com rigor as partículas fundamentais, usando sua função de onda. Existe uma propriedade dos elétrons chamada spin. Podemos pensar nos elétrons como pequenas setas, que só podem girar de dois modos, ou virados para cima ou de cabeça para baixo. Isso faz com que apenas dois elétrons podem ocupar cada um dos níveis de energia de um átomo, um com spin up para cima e outro com spin down para baixo. E os outros elétrons do átomo têm que ocupar níveis de energia sucessivamente superiores, que foi chamado de princípio da exclusão de Pauli, que foi uma ideia proposta por Wolfgang Pauli. Se não fosse isso, os elétrons ocupariam o menor nível energético, e os átomos teriam um comportamento muito diferente do que vemos. O fato é que essa propriedade chamada spin também está quantizada, e devido ao spin, todas as partículas pertencem a uma dessas duas famílias. E foi aí que começaram a classificar e organizar as partículas subatômicas. A família que constrói os átomos, que são os elétrons, prótons, quarks e nêutrons, são partículas de spin semi-inteiro, ou seja, que não são números contínuos. Elas são chamadas de fermions. A outra família tem spin 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Ou seja, um número contínuo, que são os fótons, os gluons, os gravitons, e são chamadas de bósons. Ao contrário dos fermions, os bósons não obedecem o princípio da exclusão de Pauli, e os grupos com muitos bósons reúnem-se no menor estado energético possível, por isso elas são bem mais difíceis de serem captadas. Se os bósons obedecessem o princípio da exclusão de Pauli, muitas das maravilhas modernas não existiam. A tecnologia é baseada totalmente em cálculos da mecânica quântica, como por exemplo os lasers. Eles requerem um enorme número de fótons que estejam ao mesmo estado ao mesmo tempo. Existem estranhezas na mecânica quântica que mudam totalmente a nossa percepção do mundo. Uma delas é o entrelaçamento quântico e o colapso da função de onda. O entrelaçamento quântico ocorre quando duas ou mais partículas interagem as suas funções de onda e ficam entrelaçadas, fazendo com que alguma das propriedades de cada partícula dependa agora daquilo que acontecer a outra partícula. Mesmo em qualquer distância possível que a colocarmos, elas continuam em entrelaçamento e têm ainda propriedades interdependentes. Mas, quando uma das partículas é examinada para se averiguar qual é a sua propriedade individual, desentrelaça-se instantaneamente, que os físicos falam que se dá o colapso da função de onda. E também a outra partícula tem suas propriedades codependentes desenlaçadas e determinadas. Por exemplo, podemos montar uma fonte que emite pares de elétrons cujo spin é dependente e oposto um do outro. E nenhum dos elétrons sabe em que estado de spin está. Ambos alternam entre spin up e spin down, mas as suas funções de onda estão em entrelaçamento, de forma que quando um elétron é perturbado e fica num dos estados de spin, digamos, em um spin up, então o outro elétron instantaneamente passa a estar no estado de spin down. E esse colapso instantâneo acontece quer os elétrons estejam muito próximos ou muito distantes. Isto verdadeiramente parece muito estranho, só que existe uma série de tecnologias modernas que dependem fortemente dessas estranhezas, como a computação quântica, a criptografia quântica e o teletransporte quântico. Um cientista chamado John Bell conseguiu provar matematicamente que o entrelaçamento quântico acontece realmente. Já foram realizadas experiências de entrelaçamento quântico real, em que a separação foi de mais de 100 km de distância, o que prova que a distância não destrói o entrelaçamento, e que a informação através dos spins viaja o espaço-tempo mais rápido que a velocidade da luz. Pieces of a ninja. Oh, I am so sorry.